Oi, vou saber também. Perfeito. Então, começou a gravação? Começou? Começou a gravação. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos para a nossa instrução de hoje, acerca do ciclo de meditação. Então, a gente está nessa fase, né? Num prelúdio aí para a próxima turma de primeira Câmara. Faz um tempo já que a gente tem conversado que tinha um grande amigo nosso aqui do Brasil, que ele refletia que se tivesse de ter uma identidade do gnóstico, a gente lembrasse, o gnóstico é aquele que, né? Ele refletia que ele gostaria muito que nós fôssemos conhecidos por meditarmos. O gnóstico é aquele que medita. De fato, seria muito bom que a gente pegasse essa fama aí. Porque a meditação é a prática mais simples e a que mais entrega, se a gente for ver. É uma questão impressionante. Então já conseguimos aí fazer as nossas apresentações. Eu acho que entrou o Alex agora. Ô, Alex, eu acho que seu microfone está aberto, cara. Mas e aí, galera? Desculpa. Tranquilo. Tudo certo com os senhores? Como é que estão? Como é que cada um está conseguindo se desenvolver aí na proposta da meditação? Como tem funcionado? Alguém pode passar um sentir para a gente, uma inspiração para a gente? A Ana Ferreira. Ô, Ana, tinha comentado aqui que... A senhora tinha comentado que tinha feito um passeio num parque, agora mais cedo, né? De Valbom. Tranquilo. Pessoal, queria propor para os senhores aqui. Ó, a Ana falando, fiz sim, ao ouvir os passarinhos. Muito bom. Pegando aqui um domingo, uma forma maravilhosa, né? A gente, nesse domingo aqui, em Brasil, né, no Brasil, a gente está comemorando o Dia dos Pais. Hoje já pude pegar meus meninos, já fui passear num parque também, igual a Ana. Passei num parque, consegui levar a molecada para poder explorar um pouquinho a natureza, né? E entrar nas trilhas, assim, é muito bom. Pessoal, eu queria compartilhar com os senhores hoje, nós estamos em 6 pessoas. Ó, Alex, Amália, Ana Ferreira, David Paulo, Jacinto Simões e o Silvio Martins. Então, o que acontece? Para poder dar mais um passo aqui, junto às nossas instruções de meditação, Samael Veó, em seus livros, ele recomenda uma forma de estudo muito curiosa. Olha, isso serve para qualquer tipo de matéria que a gente quer estudar, viu? Que a gente consiga encontrar a lei do 3 nas matérias. Alguém já leu sobre isso? Não? A gente consegue encontrar a lei do 3 nos fenômenos. E no 3 nós encontramos o afirmar, o negar e o conciliar. Isso é algo muito natural. Então, quando você afirma algo, você está negando o contrário. E o conciliar acontece entre essas duas forças. Isso aí acontece nas forças primárias, acontece também em todos os aspectos. Então, quando a gente busca o despertar da consciência, todo mundo aqui eu acho que já fez o curso de gnose, a gente estuda os 3 fatores de evolução da consciência. Né? Então, quem se lembra dos 3 fatores de evolução da consciência? Primeiro fator? Quem se lembra? Quem se lembrar aí, abre o microfone para nós. Então escreve no chat. Qual que é o primeiro fator de revolução da consciência? Dou-lhe uma. Ó, a Ana falou aqui, comprei o livro Despertar da Consciência do Mestre Samuel. Muito interessante, perfeito. Então ele que é o fundador mesmo das escolas, né, gnósticas contemporâneas. Samuel Veó, quiçá o maior escritor da modernidade acerca da gnose. Né? Então, primeiro fator de revolução da consciência, quem se lembra? Morte psicológica, morrer. Segundo fator, nascer. Terceiro fator, sacrificar-se pela humanidade. São os 3 fatores de evolução da consciência. É claro que quando a gente vê o fator... A meditação, ela pertence a qual dos 3 fatores? Eu vou perguntar aqui. Quem me diz? Vou dar uma esquentada aí, galera. Quem quiser abrir a câmera também, poder ver vocês, ver os senhores. A meditação faz parte de qual fator de evolução da consciência? Morrer, nascer ou sacrificar-se pela humanidade?
O pessoal está mais reflexivo hoje. Faz parte, evidentemente, da morte psicológica. Mas a morte psicológica, quando nós vamos estudar, vamos aplicar esse princípio que Samael Weor deixa. Ele nos coloca três partes, né? Então, existe a afirmação de algo, existe a negação de alguma coisa, e existe um concílio entre essas duas forças, né? Então, quando nós vamos buscar a morte psicológica, nós afirmamos o quê? Nós afirmamos a consciência. A gente busca o despertar da consciência. Por outro lado, a gente vai ter que negar alguma coisa também. Eu estou fazendo umas perguntas aqui para ver se a consciência não absorve o que ela não interpreta, né? Mas se na meditação nós vamos negar algo, o que que nós negamos? Nós negamos o eu psicológico, né? Nós devemos eliminar o eu psicológico, não reprimi-lo, não amaldiçoá-lo, nada disso. A gente tem que eliminar o eu psicológico. Então, entre afirmar o despertar da consciência e negar o eu psicológico, o estudante ele é chamado a conciliar essas duas questões no seu caminho. E com isso, criar uma metodologia própria, criar uma forma própria de se postular durante a vida, né? Na vida sabiamente vivida, que é a iniciação. Então, esse aqui é um dos primeiros pontos. E aí eu gostaria de hoje falar com os senhores da disciplina esotérica da mente. Gostaria de abordar um pouco essa parte do negar. Essa parte. Então, beleza. Quando a gente fala que a gente tem que afirmar, as práticas de afirmar, utilizando aí na metodologia de Samael Weor, né? De estudos que falava. Então, concentrar em si mesmo, concentrar dentro do próprio corpo, sentir cada uma das partes do nosso corpo, sentir o coração, sentir a respiração, fazer a chave sol, quem sou, o que estou fazendo, onde estou. Então, todos esses aspectos são ali o despertar de fato, a gente buscar realmente afirmar a consciência no nosso dia a dia. Porém, nós vamos observar que existem questões, existem estruturas mentais, por exemplo, o ego é uma estrutura mental, né? Que nos impede de alcançar esses objetivos, ou ainda pelo menos prejudica. E eu gostaria de falar dois aqui em especial, e aí nós entramos na prática. Tudo certo, galera? Então, gostaria de falar hoje do impeditivo a nível físico, que é a chamada excitomania, e depois falaremos do impeditivo a nível mental, que é o hábito de sermos pensadores. Então, esses dois aspectos que são terríveis para a gente conseguir. Eles impedem muito que a gente consiga alcançar a iluminação. Então, nesse momento, vamos aproveitar aqui, antes de entrar nessas matérias, o que os senhores acham de nós fazermos uma prática de meditação? Vamos já fazer alguns minutos de prática? Então, nos sentamos comodamente. É bem interessante essa didática de meditarmos para entrarmos no tema e, com isso, podermos absorver todo o conteúdo que será dado. Fazemos uma prática de 15 minutos. Sentamos adequadamente. Fechamos nossos olhos. Inalamos profundamente. Temos por um momento o ar. Depois exalamos. Faremos uma prática de vocalização. 7 vogais.
Concentramos em nosso entressenho. Localizaremos por 3 vezes o mantra I inicial. Mantra E na laringe. No coração, mantra O. Do plexo solar, 2 dedos acima do umbigo, mantra U. Nos pulmões, mantra A.
fenômeno narcótico, as mulheres, os babados. Mantra M. No cóccix, mantra S.
momentos da meditação. Vamos retornando da meditação. Passamos uma revisão do nosso estado de consciência. Levamos mãos e pés. A prática está encerrada. Eu tentei aqui no início da prática, já tinha começado, eu tentei mexer aqui na configuração, mas quando nós fazemos a vocalização prolongada, o Meet chega uma hora que corta, né? E aí vai e trava, corta. É isso que os senhores estavam reclamando? Colocando aqui no grupo. Só que eu acabei não conseguindo encontrar aqui fácil. A gente já tinha começado a prática. Enfim. Fizemos aqui a nossa meditação. Conseguimos meditar certinho? Então a gente vê que uma prática de relaxamento, uma prática de vocalização, para em seguida a gente conseguir dar a instrução. Retornemos ao caso em discussão. Né? Então o que sucede? Dois inimigos que devemos combater. E que podemos dizer que vai dar muito resultado, gente. Muito resultado mesmo. A meditação é uma prática que ela em si só, isoladamente, se for aplicada isoladamente, ela vai nos conduzir, inevitavelmente, a uma certa frustração. Eu tinha uma colega minha, muitos anos atrás, e ela começou pela meditação, e depois ela disse que não queria mais saber de meditação, porque não conseguia alcançar nada e tal. E ela tinha tentado há tipo, 2 meses, 1 mês assim, meditar. E ela meditava de maneira isolada. Então, conforme a gente foi conversando, a gente conseguiu diagnosticar isso. A meditação é um estilo de vida. Meditar não é somente uma prática, é um estilo de vida que a gente se dispõe a ter. De forma que a prática da meditação permite que nós tenhamos um dia mais harmônico e, por outro lado, o dia mais harmônico permite que nós tenhamos uma profundidade maior da meditação. Então, retroalimenta. A prática da meditação retroalimenta com a prática durante o dia. E a prática durante o dia alimenta a meditação. Então, se a gente vive uma vida completamente atribulada, uma vida doida, de compromisso em cima de compromisso, de despertador em cima de despertador, correria em cima de correria, e depois a gente tentar meditar, infelizmente, teremos muitos problemas. A gente precisa já começar a se adaptar a nossa vida, adaptar a nossa rotina, para a gente permitir que a meditação vá fazendo efeito dentro de cada um de nós. Né? Permitir que o despertar da consciência entre em nós. Né? E quando vamos meditar, o primeiro inimigo que nós combateremos, o primeiro ponto da meditação, é a postura do corpo. A gente conseguir dominar o corpo. E aqui eu gostaria de discutir com os senhores, já falamos, né? Os outros instrutores já falaram sobre essa parte da postura. Gostaria de falar sobre um agregado psicológico chamado excitomania. Então, o que é a excitomania? É a necessidade, como que instintiva, como que compulsiva, de buscar estímulos externos, estímulos visuais, estímulos ali sonoros,
Isso acontece muito como? Esse negócio de vídeo curto. Esse negócio de vídeo curto aí de Instagram tá acabando com a humanidade, hein? Então, se a gente fica ali muito tempo, por exemplo, nos vídeos curtos, o que acontece com a nossa mente? Ela vicia em vídeos, nesses vídeos curtos. Então, quando a gente vai parar para poder meditar, a mente ela não vai parar quieta e o corpo tem vontade de sair correndo. Quem nunca passou por isso, hein? Alguém aqui já passou por isso? Sentar para meditar e dá vontade de sair correndo, dá vontade de ir para um lado, dá vontade de ir para o outro. Alguém que já passou por isso? Não. Só eu que passei por isso, gente? Não é possível. Eu estava começando a meditar, e a gente está ali meditando, a gente sente um negócio esquisito, putz, ficar parado aqui, fica... parece que o corpo quer se revoltar, quer pular de um lado para o outro. É instintivo na gente. A gente pode dizer que são duas as raízes, assim, duas raízes boas a gente discutir, não são somente duas, mas uma delas é essa necessidade de ficar o tempo todo escutando alguma coisa, o tempo todo fazendo alguma coisa, é o chamado microtédio. Teve um estudioso que falou sobre isso. Então, hoje, se a gente fica numa fila de padaria, uma fila de supermercado, 5 segundinhos ali que a gente vai ficar sem fazer nada, a gente puxa o celular. Complicado, né? Você acaba puxando o celular aí. Então, essa ideia de tédio vai trazer essa chamada citomania, que é buscar alguma coisa. Às vezes, pode ser que quando nós estamos nessa situação, a gente chega em casa, a casa está em silêncio, a gente já coloca uma música para tocar, enquanto está conversando com outra pessoa. Quantas vezes, por exemplo, quando a gente vai conversar com a pessoa, a gente deixa uma televisão ligada, então porque a gente precisa de estímulos, porque a gente está escutando alguma coisa, precisa de estar sempre falando alguma coisa. Então isso aí é o corpo buscando estímulo de alguma forma. Nós devemos aprender a ir vencendo isso, e que durante o dia a gente consiga resolver. Nos disse aqui a Ana que teve um passeio no parque. Quantas vezes a gente consegue, de fato, fazer um passeio no parque sem colocar um fone de ouvido? Sem ficar escutando uma música, sem ficar escutando um podcast, hein? Quantas vezes a gente vai para o carro para dirigir, para chegar no serviço, ou vai fazer uma caminhada para trabalhar, a gente consegue fazer uma caminhada de 10 minutos, de 15 minutos para o nosso trabalho, sem colocar um fone de ouvido? Garanto para os senhores, se a gente começar a tirar o fone de ouvido nessas práticas, a gente ir retirando. Ah, Felipe, mas eu estava escutando uma palestra, estava escutando algo para despertar. Mesmo assim, isso não é o silêncio é a verdadeira música. A gente conseguir escutar o barulho dos pássaros, conseguir prestar atenção no que está acontecendo no nosso entorno. Pior ainda, andar pela rua com a mão no celular, né? Daí piorou. Então, essas práticas elas vão prejudicando ali o despertar. Uma outra coisa que a gente pode dizer dentro da estomania, que é a segunda causa proposta para a gente estudar, é a alimentação. Então, quando nós temos alimentações muito condimentadas, ou muito pesadas, muito densas, o corpo ele se carrega de toxinas. Quando o corpo se carrega de toxinas, a gente fica com esse mal-estar, a gente fica com esse negócio de sair correndo, fica ansioso, fica ali buscando alguma coisa, a gente não consegue parar quieto. O estudo disso tem vários aspectos que a gente pode abordar. Um outro aspecto também é o sedentarismo. Se nós conduzimos uma vida sedentária, o corpo também ele tende a ficar ansioso, a não conseguir atingir essa postura imóvel que tanto necessitamos para alcançar o estado de meditação adequado. Então, já falamos três, hein? Alimentação, sedentarismo, e falamos aqui da busca por estímulos externos. Né? Então, se nós sentimos hoje, poxa, Felipe, eu gostaria de ter um avanço maior na meditação. Claro, no estar meditando, no estender a meditação, nós já temos muito êxito. Porém, no nosso dia a dia, convém que a gente estude essas questões aí também. Buscar mais o silêncio, buscar ficar mais tranquilo, buscar, por exemplo, antes de dormir, um dos melhores momentos para poder meditar é antes de dormir. Só que é muito complicado se a gente fica usando o celular e depois já vai para meditar, fica usando o celular e depois já vai para dormir. A mente também não acalma. Então, se a gente pega uma leitura, pega um livro para poder ler, preferivelmente sem ser do celular, é um livro físico mesmo, a mente já vai relaxando e o corpo vai relaxando também. Isso vai permitindo que a gente consiga avançar na prática e mais profundamente na prática. Até aqui tudo bem, galera? Desse primeiro ponto, alguém falar alguma coisa? Fique à vontade. Passar alguma reflexão? Vou tomar uma água aqui. Vai um copo de café, né?
E aí nós temos o segundo ponto. Não sei quanto aos senhores, mas já perceberam que nós temos o hábito de ficar pensando? Nós temos o hábito de ficar pensando. Também, né? Agora temos o smartphone, às vezes nem hábito mais de pensar, o cara vai ter muito. Mas falando aqui nunca é interessante contar as próprias histórias, né? Mas história que a gente fala que a gente cometeu erros é interessante de contar. Era antes do smartphone, né? O smartphone deve ter começado quando? 2012, 2013? Não sei. Mas quando a gente foi conhecer mais profundamente essa questão da meditação, foi um pouco antes disso. E lembro que eu ia para o serviço. E no caminho do meu serviço, da minha casa até o meu serviço, eu ia pensando, 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 pensando. Eu lembro desse pensamento, ficava calculando 13º. Aí em Portugal também tem 13º, certo? Não é uma questão só brasileira. Na Angola, em Moçambique, tem a figura do 13º, essa gratificação natalina. Então chega no mês de dezembro, normalmente paga um outro salário. Tem isso na legislação trabalhista de vocês, não? Sim, em Moçambique temos 13º. Isso. E aí o 13º é proporcional, normalmente, com o resto do ano, né? É proporcional É, ali. Sabe o que acontecia comigo? Quando ia chegando setembro, outubro, eu ficava pensando no meu 13º. E estava em dívidas na época. Aí ficava. Não, porque quando cair meu 13º, a primeira parcela vai cair no dia 20 de novembro. Acho que era 20 de novembro que cai. Então eu vou pegar com a primeira parcela, eu vou pagar tal conta e eu vou antecipar tal. E aquele parcelamento que eu fiz em 4 vezes no cartão, eu vou antecipar e já pago tudo. E aí eu já fico livre. E aí depois eu vou pegar a segunda parcela. Quanto será que vai cair na segunda parcela? Quanto que eu pago de imposto? Deixa eu calcular aqui. Eu ficava pensando nessas coisas. Pensava, pensava, pensava. Da minha casa até o serviço, do serviço até em casa, pelo menos uns 40% do tempo eu ficava pensando nisso. E, particularmente, eu achava que estava bem pensando nessas coisas. Porque, poxa, é necessário, não é? A gente precisa pagar a conta, a gente precisa antecipar sobre essas coisas. Mas cá entre nós, faltava 2 meses ainda, 3 meses ainda para poder cair a primeira parcela, o 13º. E eu ficava ali pensando nisso, pensando nisso, pensando nisso. Isso não é um hábito que acontece com a gente quando a gente tem alguma dívida? Ou quando a gente tem algum dinheiro para receber, ou coisa do tipo? O que você vai fazer? Quando acontecer, vai ser assim, assim, assado. E a gente fica ali, a mente fica criando coisas para ela mesma. Não à toa, cunharam um termo muito curioso para esse hábito de ficar pensando e ficar forçando a mente a ficar pensando, né? Chamava-se de masturbação mental. Você fica ali forçando a mente a ficar produzindo ali um tanto de coisa. É um termo até meio feio, né? Mas de fato é isso que acontece. Então a gente fica ali empurrando a mente, empurrando o intelecto ficar ali. Então vocês veem. Ou então, por exemplo, quando acontece algum mal-estar e você saiu do serviço hoje e amanhã vai ter uma reunião. E quando a gente vai para casa, a gente fica pensando, não, que amanhã vai ter aquela reunião. O que eu vou falar na reunião? Não, eu vou chegar e eu vou falar que é assim, assim, assado. Quando eu falar que é isso, se apresentar tal coisa, se apresentar tal coisa, eu vou ter que falar que é tal e tal. Então a gente fica nessa, pensando, pensando, pensando. O que eu vou fazer, o que eu deveria fazer. Nossa, porque as preocupações também vão chegando. Percebam, isso é um hábito. Nós temos o hábito de sermos pensadores. E esse hábito de ser pensador, imagina, a gente passa o dia inteiro com um hábito desse. Quando chegar de noite para meditar, a mente simplesmente vai parar com isso? Não vai. A natureza não dá salto. Né? Então a mente vai forçar, vai continuar conversando. E pode ser que nós tenhamos dificuldade em silenciar a mente. Mas com certeza, se nós já buscamos não pensar nesses assuntos durante o dia, nós teremos uma prática muito melhor, muito mais profunda de meditação quando nós formos meditar. Que a mente ela vai deixando esse hábito de ficar pensando, vai ficando cada vez mais fácil. Até chega um momento que você não vou mais pensar em 13º. Chega, não vou mais pensar. Pensei, ó, quando cair eu vou fazer tal e tal coisa e acabou. Não mudou nada, tá tudo certo. Parei de botar uma regra na mente aí, porque não tinha como. E a mente parou de ficar me atazanando. Foi atazanar com outras coisas, mas por causa do 13º não. Não foi por causa só do 13º mais. Vocês se identificam com essa história não? Fez algum sentido aqui para vocês a história que eu contei? O pessoal está meio silencioso hoje. Será que é meditação ainda?
Só eu que passei por essa dificuldade, pessoal? Quem me dá mais algum exemplo aí de algum assunto que a gente fica pensando e fica passando por esse tipo de coisa? Quem me dá mais um exemplo? Silêncio. Silêncio é eloquência da alma. Então, ó, depois, recapitulando aqui a instrução de hoje, a ideia é ter uma prática e uma instrução curta, né? Então, para vencer o corpo, fica o dever de casa. A gente cuidar da nossa alimentação, a gente buscar combater o sedentarismo, buscar ter uma prática regular de exercícios físicos e buscar ir nos acostumando com o silêncio. Então podemos colocar esses 3 pontos. Cada um pode focar em um desses pontos. Às vezes, para mim, é mais difícil tal coisa, para o outro é mais difícil outra coisa, a gente pode focar em uma coisa. E na disciplina da mente, deixar de ter o hábito de pensar. Então vamos ver aí alguma coisa, algum hábito que a gente tem de ficar pensando em alguma coisa, seja em dívida, seja em problema, que a gente não vai conseguir resolver, por mais que você pense aqui, você não vai conseguir resolver. E abandonar esse pensamento, abandonar isso. Ah, mas tenho muitas contas para pagar. É assalariado? Recebe salário? Aqui no Brasil, normalmente a gente recebe no 5º dia útil. Até cair o salário, não tem o que fazer. Vai ter que esperar cair o salário, infelizmente. Então, ó, até cair o salário, esquece. Não se pense mais nisso. Ah, mas na segunda-feira, quando o meu chefe chegar lá no serviço, vai me comer vivo. Não é segunda-feira ainda. O chefe está na segunda-feira. Abandona esse pensamento. Se fosse fácil assim, não é tão fácil. Pega um livro para ler, vai fazer outra coisa. Abandona esse pensamento. Não fique pensando nisso. Pense até o ponto de entender o que deve ser feito. Chegou à conclusão do que deve ser feito, abandona o pensamento. Não vou mais pensar sobre isso, já sei o que tem que fazer quando acontecer o momento. Então, só aí alguns deveres de casa. No próximo tema, nossa próxima reunião, a gente pode discutir o seguinte, que para a gente não pensar em nada, a gente tem que aprender a pensar em uma só coisa. Então, não é simplesmente parar de pensar, né? Para você abandonar esses pensamentos aleatórios que ficam aparecendo, a gente tem que focar em algo. E aí nós temos a grande chave do concentrar no coração, concentrar na respiração, concentrar dentro do próprio corpo. Então, quando nós fazemos esse tipo de concentração, naturalmente o pensamento ele cessa, ele vai cessando. Quando você não dá ouvido para o pensamento, ele vai cessando. Mas não é só, não posso ficar pensando nisso. E a gente fica, não posso pensar nisso, não posso pensar nisso. A gente está buscando amordaçar a mente. Não dá para amordaçar a mente. Com silêncio forçado, isso não funciona. Eu tenho que focar em outra coisa. Então a gente foca no sentir. Sentir do coração, sentir ali da respiração. E justamente esse binômio aí de afirmar o despertar da consciência e, por outro lado, negar essas estruturas, a expressão dessas estruturas internas, uma conciliação entre esses 2 aspectos vai nos permitir viver a vida aí sabiamente vivida. No próximo tema, a gente pode, o próximo tema que a gente tiver, creio que daqui a 3 semanas, 4 semanas mais ou menos, a gente pode dar um passo a mais na digressão sobre isso, né? Sobre o estudo sobre isso. Mas eu gostaria que os senhores presentes participassem um pouco mais aí, para a gente conseguir conversar e conseguir ter um debate, ter alguma apresentação aqui de ideias, viu? Que a gente consegue aclarar mais, né? A gente consegue apontar melhor os pontos e trazer para a nossa realidade. Pessoal, no mais é isso. Alguém tem alguma dúvida? Fique à vontade. Dúvidas, observações? Boa noite. Boa noite. Aqui está tarde ainda. Tá aí. Ok. Olha, eu sou novo aqui neste grupo, mas me interesso muito pela meditação. Consegue me ouvir? Sim, sim. Assim, como eu dizia, sou novo
E tenho uma questão em relação à meditação. Qual é a importância da alimentação para a meditação? Se estarmos de jejum ajuda na meditação ou termos uma alimentação regrada antes da meditação? Esta é a minha questão. Obrigado. Ó, perfeito, Alex. Então é isso. Qual que é a importância da alimentação para a meditação? Se nós comermos alimentos muito óleo, muita fritura, muito sal, muita pimenta, muito condimento, o nosso sangue se carrega de toxinas. E para meditar, teremos muita resistência. A gente não vai conseguir meditar bem. O corpo, ele reage, o corpo, ele fica ali em estado de ebulição. Percebe? Então, muitas das vezes, para resolver esse problema, uma fórmula que deu muito certo para mim aqui foi comer algumas fatias de abacaxi em jejum. O abacaxi ele tem esse efeito de depurar o sangue. Né? A gente recomenda também chá de raiz de pita. Conhecem pita? A agávea verde. Pita, é piteira, né? Não sei como é que chama aí. Tem uma planta que dá vários braços, assim, e tem espinhos, assim, ao redor dela. A raiz dela é excelente para poder fazer esses remédios para depurar o sangue. Então, parte por causa disso. A alimentação desregrada, a alimentação com muito condimento, muita toxina, muita gordura, muito sal, isso aí não vai permitir que a mente consiga apaziguar. Porque a mente não é só o intelecto. A mente, ela é um conjunto de 5 coisas que nós estudamos no curso de gnose. Ela é um conjunto de intelecto, emoção, instinto, ação e é a parte sexual da mente. Então são 5 aspectos aí da mente. São 5 centros da mente. Então, quando o nosso instinto está ali desregulado, a mente também não silencia. Não é só intelecto. O intelecto é só uma parte da mente. Então, parte da importância da alimentação está aí. E a outra questão, podemos dizer, é que enquanto o corpo está funcionando, é mais difícil você fazer uma meditação. Então, tem um grande mestre, nosso mestre Lax, que tem uma recomendação de que nós deveríamos comer 3 horas antes de meditar. Então, 3 horas antes de meditar, não deveríamos comer. Então, se a gente vai meditar 10 horas da noite, 7 horas deveria ter nosso jantar. É difícil, muitas das vezes, seguir essa recomendação, né? Então, se a gente acaba de comer e comer bastante, depois senta para meditar, a tendência é que a gente não consiga ter uma boa prática. Então, a ideia é fazer antes. Por quê? Porque o corpo fica funcionando ali, e isso vai também te prejudicar na prática. E nisso temos, por exemplo, o caso do jejum. No que o jejum é bom? Quando nós entramos no jejum, a gente entra num estado ali quase que de uma inércia orgânica. O corpo não está digerindo nada, o corpo... Então, passa ainda depois de um ponto, principalmente do 3º para o 4º dia ali de jejum, quem for fazer jejum mais prolongado, em que é dado uma mudança de chave ali, que o corpo ele realmente ele te permite desprender muito mais fácil para você conseguir fazer a meditação. Quando a gente está no jejum, é que seja um jejum de um dia. Os senhores vão poder perceber que quando a gente senta para poder meditar, o corpo simplesmente senta e fica. Ele não... Você não fica ali buscando se acomodar, o corpo ele relaxa com muito mais facilidade durante o jejum. Então, jejuns prolongados são muito bons para a gente conseguir deixar o corpo no ponto ideal para uma prática de meditação mais prolongada. Então, a alimentação é importantíssima para a meditação. Importantíssima. Aqui a gente colocou alguns desses pontos, né? Não são todos, mas são boa parte deles. Tudo certo, Alex? Vocês conseguiram responder a dúvida? Sim, conseguiu. Muito obrigado. Obrigadão. Sabe que eu conheci um termo recentemente, estudando o livro Revolução da Dialética, de Samuel Weor. O termo psicotrônica, que fala sobre a conjunção da psique com as energias, né, do corpo. Depois, hoje em dia, diz que é pseudociência, mas a gente vê que é bem isso. Das energias do corpo vão depender da qualidade dos nossos pensamentos, emoções e ações. E também o contrário. Então, a alimentação está muito nisso. Da qualidade da alimentação, da qualidade das energias do nosso corpo, teremos qualidade maior também dos processos internos. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Mais alguma observação? Fique à vontade. Esse livro é Revolução da Dialética. Só que esse livro ele é um livro bem avançado. Né? Revolução da... Isso não saiu o cedilha aqui. Revolução
da dialética. Eu não sei se saiu o acento certo no A ali, parece que saiu um circunflexo, para sair um tio. Mas não... Antes de ler esse livro, leia primeiro Psicologia Revolucionária, A Grande Rebelião. Esse livro Revolução da Dialética é um livro um pouco mais avançado aí de psicologia. Psicologia diagnóstica, né? Não, eu estava falando só da psicotrônica. Esse termo psicotrônica ele coloca logo na introdução do livro, fiquei curioso, né, para saber. Eu já tinha lido o livro antes, mas pela primeira vez prestei atenção nisso. Ana Paula, não estou conseguindo falar melhor na aula porque estou no hospital de acompanhante do meu marido que está internado. Nossa, ó, melhoras para o seu marido, viu, Ana Paula? Saúde para ele aí, que ele possa ter um bom retorno para casa. E muito obrigado por você estar conosco aqui, que a senhora está conosco durante a prática. Eu peço perdão para os portugueses aí, de vez em quando sai um você aqui, eu sei que é um hábito que a gente tem aqui no Brasil que não é muito legal de repetir em português. Peço perdão aí pelo regionalismo. Muito obrigado, viu, Ana Paula? Obrigado, não. Mais alguma dúvida? Quem quiser colocar mais alguma coisa, observar algo, fique à vontade. Então, no mais, não temos mais observações. Aliás, ele deve ser operado do rim novamente na terça-feira. Operou 3 meses atrás e precisou voltar. Poxa vida, melhoras para ele, viu? Melhoras para o seu marido. Que ele possa aí estar o mais rápido possível, firme aí, com saúde e voltando aí para os afazeres. Obrigadão. Então, senhores, é isso. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Deu aqui 50 minutos de tema. E precisando, estamos aqui à disposição. Viu? Então, um grande abraço para todos. Um excelente restante aí de domingo. Uma excelente semana aí, amanhã em diante. Parar aqui de gravar.